Salve pessoal! No vídeo de hoje, nós iremos acompanhar o craque Neto esculachando os jogadores da seleção brasileira pela falta de humildade ao não parar para atender as crianças que estavam há horas esperando os jogadores desembarcarem no hotel. No vídeo de hoje também, nós iremos falar da seleção brasileira, que começou a sua preparação para os 2 próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo e teve a sua primeira baixa no elenco convocado pelo técnico Dorival Júnior. O centroavante Pedro do Flamengo sofreu uma grave lesão no treino desta última quarta-feira e foi cortado da seleção brasileira. O jogador atualmente era peça fundamental no time do Flamengo. E uma discussão foi levantada por alguns jornalistas afirmando que a CBF que deveria pagar o alto salário do jogador, visto que ele se lesionou pela seleção brasileira. No lugar de Pedro, Dorival chamou João Pedro, atacante do Brighton. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu peço para que você se inscreva aqui no Diário Futebol. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e fique até o final do vídeo, porque eu vou querer saber a sua opinião sobre a seleção brasileira que atualmente está em penúltimo lugar na tabela de classificação para a Copa do Mundo. O craque Neto, recentemente no seu programa em que apresenta na tela da TV Bandeirantes, rasgou o verbo sobre o comportamento dos jogadores da seleção brasileira ao desembarcarem da van para o hotel. Do lado de fora, haviam várias crianças aguardando por horas os jogadores chegarem para tirar foto e pedir autógrafos. O craque Neto desceu a lenha na atitude dos jogadores que não deram atenção para a criançada e ainda criticou o técnico Dorival Júnior, que recentemente afirmou que faria o torcedor se aproximar da seleção brasileira. Acompanhe aí o que disse o craque Neto. Ainda tem os puxa-saco de seleção ainda, mas tem os puxa-saco de CBF. Puxar saco de jogador de seleção. Aí já tem jogador chegando em Curitiba. O Hendrick não atendeu as crianças lá. O Alisson atendeu os caras que estavam lá dentro. Não os caras que estavam lá fora. Pô, como é que pode não atender as crianças lá em Curitiba, cara? Vocês são tudo jogadorzinho. Vocês são tudo jogadorzinho pereba. Vocês não é igual o Zico, Falcão. Vocês não é igual o Ronaldo. Vocês não é igual o Romário. Dá um Militão. Passa na frente. Não joga nada. Jogadorzinho, olha o Hendrick. Vê se eles atenderam as crianças, cara. Vocês não merecem estar na seleção. Só tirou, dá autógrafo pra um só. É inadmissível. É horrível. A ânsia de vômito. O único cara que eu vi é o Vinícius Júnior e o Bruno Guimarães que parou pra atender as crianças. Vocês não têm moral pra não ficar aí com eles. Seu Hendrick, o senhor assinou uma camisa e deu desapercebido. Você não veio pra mudar? Pra fazer com que o torcedor brasileiro pudesse... Pô, não é isso que você veio, Dorival Júnior? Resgatar a camisa da seleção brasileira? Mas na 6ª posição, vocês não atendem as crianças. O seu Alisson atendeu as pessoas que estavam dentro do hotel. Aí vem um monte de puxa-saco e aí não quer que dá pau nesses caras. Vocês estão brincando? Vocês foram uma vergonha nas últimas 2 Copas do Mundo com o seu Tite. Vocês são uma vergonha no futebol brasileiro. No momento da chegada, somente Vinícius Júnior, Rodrigo e Bruno Guimarães deram atenção para as crianças que estavam aguardando a chegada dos jogadores da seleção. Ao meu ver, isso é uma atitude muito feia, pois mesmo no pior momento da seleção brasileira, o seu torcedor ainda encontra forças e motivação para apoiar a equipe rumo à Copa do Mundo. Nessa última quarta-feira, o centroavante Pedro sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será ausência nos 2 próximos jogos da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogador estava vivendo a melhor fase de sua carreira, restando apenas 4 gols para superar a marca da temporada de 2023. Para o lugar de Pedro, Dorival Júnior convocou João Pedro do Brighton para compor o elenco nos próximos 2 jogos das eliminatórias. João Pedro é destaque do time da Inglaterra na Premier League e está no seu 2º clube europeu. João Pedro também foi destaque no time do Watford e foi revelado nas categorias de base do Fluminense. O jogador tem apenas 22 anos e se destaca pela sua qualidade técnica dentro da grande área por ser um atacante alto e forte. Na Jovem Pan Esportes, o Pilhado convidou um médico especialista no assunto para falar da lesão de Pedro. A lesão do centroavante é considerado grave
E provavelmente o jogador não irá jogar mais nesta atual temporada. Confira o que disse o médico especialista. Ele é ortopedista, é uma das referências aí no Brasil em medicina do esporte. Produção, para chamar o Gustavo aqui para participar. Quanto tempo mínimo para ele se recuperar? Quanto tempo máximo? Tempo de retorno do Pedro, 9 meses. Mais tempo se der alguma coisa errada. Então, lesão de cruzado anterior, em atleta de alta performance, com toda profissionais que tem no clube, 9 meses o tempo, entendeu? Se chega a 12, se der alguma coisa errada, ou se é uma lesão mais complexa, mas uma lesão do ligamento cruzado anterior, 9 meses. Após a lesão do centroavante do Flamengo, muitos jornalistas questionaram se a CBF deveria ou não arcar com os custos do salário do jogador, visto que ele se lesionou vestindo as cores da camisa da seleção brasileira, e alguns jornalistas até afirmaram que a CBF deve sim ajudar a custear os gastos que o atleta terá durante o tratamento. E aí vem uma outra discussão, né? Eu falo isso há muitos anos, a relação de clubes e CBF, clubes e confederações. O Flamengo, até hoje eu falei também, eu mandei uma mensagem para o Dunchi, que é o vice jurídico, o Flamengo vai recorrer, vai acionar a CBF para que a CBF pague os salários do jogador ou indenize. E não tem dinheiro que pague isso, porque para o Flamengo não interessa o dinheiro. Se machucar pelo clube é uma coisa, mas treinando pela seleção, e é muito jogo de seleção. E aí que o cara volta machucado, o clube fica chupando o dedo. Aí faz o quê? Ele custou 14 milhões de euros, vale muito mais. E o jogador fica parado talvez um ano, quase um ano. Quer dizer, como é que fica isso? Quem é que vai resolver? Quem é que cobrir esse prejuízo? É como se alguém pegasse, sei lá, mal comparando, o carro emprestado de alguém, depende desse carro para trabalhar, não tem mais o carro para trabalhar. É um absurdo. Essa relação, ela precisa... Eu não sei como os clubes gigantes da Europa aceitam esse negócio. Vai ficar de fora um tempão do Flamengo. Obrigado, Dorival. Obrigado, CBF. Te adoro. Inacreditável, cara. Pelo amor de Deus. Romperam o ligamento do Pedro no treino da seleção. O Pedro vinha de uma contusão, tinha acabado de se recuperar. Não fazia o menor sentido essa convocação. O menor sentido. E aí levam lá e o cara se arrebenta. Muito pior. Mas Pedro provavelmente não joga mais esse ano. Rompimento de ligamento? Isso aí é coisa para 6 meses no mínimo. Uma brincadeira, essa data FIFA é uma maravilha. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou do comportamento de alguns jogadores da seleção brasileira na chegada ao hotel, ignorando completamente as crianças que pediam fotos e autógrafos? E em relação ao Pedro, gostaria de saber também o que você acha. Você acha que a CBF deve arcar com os custos do jogador, incluindo salários e tratamentos, visto que ele se lesionou pela seleção? Não se esqueça de se inscrever aqui no Diário Futebol e de deixar o seu like.